E aí, galerinha do 8º ano, estamos de volta, né? Todo mundo cansado nada, todo mundo preparadíssimos para as aulas, né? Isso. E agora vamos praticar. Isso, vamos praticar aqui com a professora Andressa. Tomei uma água já, vocês também? Ótimo, porque a gente vai continuar falando de agente da passiva, de vozes verbais, transposição de vozes, tá bom? E aí o cronograma dessa nossa segunda aula, 30 minutinhos para exercício, tá bom? Para atividade, para praticar um pouco, vozes verbais, agente da passiva. Continuamos com a mesma habilidade, analisar os efeitos de sentido do agente da passiva na voz passiva analítica, tá bom? Então, só lembrando, voz ativa, o sujeito é agente, pratica ação. Na voz passiva, o sujeito é paciente, recebe a ação. E eu tenho dois tipos, passiva analítica, passiva sintética. Para existir passiva, só para existir passiva, independente de ser analítica ou sintética, eu preciso de quais verbos, pessoal? Eu preciso do verbo transitivo direto e do verbo bitransitivo. Por quê? Por causa do meu objeto direto, tá bom? E a voz reflexiva ou recíproca, o sujeito ele é agente e paciente ao mesmo tempo, tá bom? E o agente da passiva, que nós comentamos na aula anterior. O agente da passiva é o ser que pratica a ação na passiva analítica, tá certo? Na voz ativa, quem é que exerce essa função? É o sujeito agente. Beleza? Então tem que estar sempre anotando aí esses conceitozinhos para não esquecer, tá bom? Ele é o ser que pratica ação na passiva analítica. Eu até disse para vocês que é o único momento na língua portuguesa que vocês vão ver o agente da passiva. E a transposição de vozes, como é que funciona? Bom, se eu tenho uma oração na voz ativa, para eu colocá-la na passiva, eu preciso primeiro observar qual é o meu tipo de verbo, né? E aí eu tenho que lembrar que eu só posso trabalhar com quem? Com o verbo transitivo direto e com o verbo bitransitivo. Por quê? Porque eu vou precisar aqui, ó, pessoal, do objeto direto. Isso. Porque na passiva, o que acontece? O objeto direto vira sujeito paciente, o verbo vira locução verbal, sendo que o verbo principal ele vai estar como? No particípio, tá bom? E o sujeito agente vira agente da passiva, que é o ser que pratica ação na voz passiva analítica, tá certo? Então vamos lá, a nossa primeira questão. Considerando a oração expressa a seguir, analise-a respondendo ao que se pede. A notícia foi dada pelos membros da equipe médica. Acerca do termo que se encontra em destaque, qual a classificação que a ele pode ser atribuída? Justifique sua resposta. Para eu conseguir identificar que termo é esse, né? Que é isso aqui na sintaxe, eu preciso fazer o quê, galerinha? Eu preciso fazer análise sintática. Então, vamos fazer análise aqui comigo. A primeira coisa que eu faço é o quê? Identificar o verbo da oração. Cadê o verbo? Ó, foi dada. Tá aqui o meu verbo. Depois eu vou identificar e classificar o meu sujeito. O que foi dada pelos membros da equipe médica, né? Eu vou dividir aqui, ó. A notícia é o meu sujeito simples, porque só tem um núcleo. E aí, pessoal, tem adjunto adverbial? Tem predicativo do sujeito? Não, tudo é do verbo. Mas vamos analisar este verbo? No caso da locução verbal, eu vou olhar sempre para o último verbo. Ele é que carrega a transitividade. Quem dá, dará algo a alguém. Deu o quê, né? Eu pergunto aqui para este verbo. E aí eu descubro que ele é um verbo transitivo direto, porque ele pede complemento não preposicionado. Mas aí eu olho para essa estrutura oracional aqui, galerinha, e vejo o quê, ó? Quando eu olho para o sujeito, no critério semântico, eu percebo que ele é um sujeito paciente, tá bom?
é um sujeito paciente. Perdoem pelas letras, a tia tá aqui ainda aprendendo a mexer com essa canetinha. Tá bom? Mas vamos lá, analisem aí. Vocês estão com a oração copiada no caderno. E ele é um sujeito paciente. Portanto, se ele é sujeito paciente, eu tenho um caso de voz passiva. Quando eu olho para essa estrutura, como eu tenho uma locução verbal com o verbo principal onde, ó, no particípio, eu descubro que é uma passiva analítica. Se é passiva analítica, quem será esse daqui, ó? Ora, se o teu sujeito ele é paciente, recebe a ação, tem que ter alguém que pratique essa ação. Quem é que vai praticar, gente? Os membros da equipe médica. Então, eu tenho um caso aqui, ó, de agente da passiva, que é o ser que pratica a ação na passiva analítica. Pronto, já respondemos a questão. Então, acerca do termo que se encontra em destaque, qual a sua classificação? Agente da passiva, pois é ele que está praticando a ação na voz passiva analítica, tá bom? Transpondo a oração para a voz ativa, procure fazer com que esse termo destacado passe a exercer outra função sintática. Destaque-o e explique o que ele é agora. Olha o que ele está pedindo aqui, essa questão. Ela está pedindo para você fazer a transposição de vozes. Ela está querendo que você tire essa oração da passiva e jogue para a ativa. Porque é a única forma que você tem aqui de fazer com que, pelos membros da equipe médica, exerça outra função sintática. Bom, se aqui ele é agente da passiva, né? Agente da passiva, ele quer que eu faça de alguma forma aqui, que eu transforme esse termo em outra função sintática. Basta jogar para a voz ativa, ó. Os membros da equipe médica deram a notícia. Pronto, eu faço a transposição de vozes, ó. Os membros da equipe médica deram a notícia. Agora eu vou ter um caso de sujeito agente, tá bom? Ó, olha aqui o que acontece com o verbo. Verbo transitivo direto, quem dar algo, o que eles deram? A notícia, o objeto direto. Olha aí o que aconteceu, ó. O sujeito paciente virou quem? O objeto direto da ativa. E o que aconteceu pelos membros da equipe médica, que era agente da passiva, virou um caso de sujeito agente. Estão percebendo aí? Basta fazer a transposição de vozes que eu mudei a função sintática dos termos. Vamos ver esta daqui, ó. Observe essa oração. Como vi em uma noite de luar. Reescreva na voz passiva a oração transcrita sem desprezar nenhum dos componentes sintáticos que lhe dão forma. Olha aí, eu não posso desprezar nada. Ele quer que eu transforme essa oração na voz passiva. Se eu não posso desprezar nenhum termo, então eu só posso colocar isso aqui na passiva analítica, porque a passiva sintética eu vou perder alguns termos oracionais. Então, como é que fica aqui, ó? Quem vê, vou descobrir primeiro quem é o verbo, né, ó? Como vi em uma noite de luar. Quem que o viu em uma noite de luar? Eu, sujeito oculto. Tem adjunto adverbial de lugar? Sim, em uma noite em uma noite de luar, adjunto adverbial de tempo. Tem predicativo do sujeito? Não. Então, tudo que sobra pertence ao verbo. Então, quem vê, vê algo. Verbo transitivo direto e o O aí é o objeto direto. Como eu vi ele, né? Você não pode colocar dessa forma, você já sabe ler, só para vocês interpretarem, para vocês entenderem. Como eu o vi, como eu vi ele, tá? Então, objeto direto. Professor, e esse como? O que eu faço com esse como? Nada. O como, gente, ele é uma conjunção e as conjunções não possuem funções sintáticas, tá bom? Então, vocês, assim como a preposição, a conjunção não tem função sintática na língua portuguesa. Agora, vamos fazer a transposição de vozes. Como é que eu faço, pessoal? O objeto direto vai virar sujeito.
Como ele, eu vou manter o como, né? Eu vou repetir aqui o como, porque é conjunção. Então, como ele, o verbo vira locução verbal, tá? Como ele foi visto, o sujeito vira agente da passiva. Então, como ele foi visto por mim, olha aí, e eu repito aqui o adjunto adverbial, em uma noite de luar. Viu como foi simples? Se você conhece os termos sintáticos, se você fez a análise sintática da oração, você consegue fazer a transposição tranquilo, beleza? Agora, ó, observe essa oração. Como o vi em uma noite de luar. Letra B. Indique a função sintática do pronome de terceira pessoa na frase original e na transformada. Olha só. Nós fizemos a análise, se você conseguiu analisar de maneira correta aqui na letra A, você já sabe qual é a resposta na letra B. Ele quer saber qual é a função sintática do pronome de terceira pessoa, o pronome oblíquo O, que funciona como complemento de verbo, nesse caso aí, objeto direto. E o que foi que ele se transformou, que função sintática ele passou a exercer na voz passiva. Ele exerceu a função de quê? De sujeito paciente, olha aí, ó. Na ativa, ele é objeto direto e na passiva, ele é sujeito paciente. E o sujeito oculto eu, né? O sujeito oculto passou a ser o quê? Agente da passiva. Olha, pessoal, que legal. Anotem isso aí no caderno. Por quê? Quando eu faço a transposição de vozes, alguns termos sintáticos mudam de funções sintáticas, tá bom? Então, na frase original, o O é objeto direto. Na transcrita, ele é sujeito paciente. Poderia ter aqui uma outra alternativa, um outro item, letra C. Qual a função sintática do sujeito, qual a função sintática do termo eu, vamos supor que ele tivesse escrito aí, na voz ativa e na voz passiva. Na voz ativa, sujeito agente, na passiva, agente da passiva, tá bom? Em que voz se encontram as orações a seguir? Vocês estão percebendo aí que a letra D já está aí de resposta, né? Mas vamos analisar cada uma. Compraram-se casas novas. Vamos lá. Eu tenho a presença aqui da partícula se, mas vamos analisar aqui este verbo, porque quando se aparece, eu tenho que analisar o verbo da oração para saber se eu tenho voz passiva sintética. Quem compra algo. Comprou o quê? Né? Então, tem um caso de verbo transitivo direto. Portanto, eu já sei que aqui, ó, é uma voz passiva sintética. E casas novas, tá? É o meu sujeito paciente. E o se aqui é minha partícula apassivadora. Quando eu vou olhar aqui no critério semântico, eu percebo que casas novas está recebendo a ação do verbo. Se recebe uma ação, portanto, é sujeito paciente. Então, voz passiva. Sintética, por quê? Porque eu tenho apenas o verbo, a partícula se, né, o pronome apassivador, e eu tenho o sujeito paciente. Jorge roubou o carro da madame. Então, eu tenho aqui, ó, o verbo da oração. Quem que roubou o carro da madame? Jorge, tá? Então, eu tenho um caso aqui de sujeito. Quando eu olho para esta oração, que eu olho para o critério semântico, eu vou observar, Jorge pratica ou Jorge recebe a ação de roubar? Ele pratica a ação. Então, ele é um caso de sujeito, agente. Se o sujeito é agente, a voz é ativa. Vejamos aqui a letra C. A verdade foi dita pela professora aos alunos. Olha aqui, ó. O que foi dita pela professora aos alunos? Ó, eu destaquei o verbo, que é a locução verbal. A verdade. A verdade aqui, gente, é o sujeito da oração. Esse sujeito, ele pratica a ação ou ele recebe? Recebe. Se ele recebe, é um caso de sujeito paciente.
Então, é voz passiva. Mas eu tenho dois tipos de passiva, passiva analítica e passiva sintética. Qual é a resposta aqui, ó? Olha como é que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma locução verbal com o verbo principal no particípio. Eu tenho presença de agente da passiva, né, ó, tá aqui, ó. Agente da passiva. Que estrutura é essa aqui? É a estrutura da passiva analítica, tá? E os alunos abraçaram-se comovidos. Olha o que eu tenho aqui, ó. Quem que se abraçou comovido? Os alunos. Quem que foram abraçados? Os alunos. Ao mesmo tempo eu tenho os alunos praticando a ação e recebendo a ação. Então, voz reflexiva. Muito boa a questão, né? Perceberam que eu tenho que fazer a análise sintática, ficar atenta a essa parte de estrutura, mas eu também tenho que fazer o quê? Uma análise semântica no campo das ideias, do sentido, observar o comportamento do sujeito e do verbo, beleza? Vamos lá. Grife os agentes da passiva. A tarefa foi feita por mim. Será se tem aqui agente da passiva? Vamos lá. Eu tenho que identificar quem? O verbo da oração, tá? Tem a locução verbal aqui, foi feita. O que foi feita por mim? A tarefa. Eu tenho um sujeito. Esse sujeito, ele pratica ou recebe a ação verbal, galerinha? Ele recebe, né? A tarefa foi feita. Então, eu tenho um caso de sujeito paciente. Se o teu sujeito é paciente, eu já sei que é voz passiva. É passiva analítica porque eu tenho o quê, ó? Uma locução verbal com o verbo no particípio, verbo principal no particípio. E por mim aqui é aquele que está praticando a ação na voz passiva analítica. Então, agente da passiva. Olha aí. Tome o caminho por aqui. Olha aqui, ó. Eu tenho um caso de sujeito oculto, né? Aqui está o verbo. Tome o quê, ó? O caminho, objeto direto, verbo transitivo direto. E por aqui, pessoal. Expressa que ideia, que sentido. Parece o lugar, né? Por onde ele tem que ir, por aqui. O lugar. Então, se é lugar, aqui é adjunto, adjunto, adverbial de lugar. Ou seja, nesta oração aqui eu não tenho agente da passiva. O dinheiro foi entregue por Gisela a mim na noite de ontem. Olha aqui, ó, o que foi entregue por Gisele na noite de ontem? O dinheiro. Então, eu tenho um caso de sujeito paciente, porque ele está recebendo a ação verbal. Quem é que pratica essa ação aqui, pessoal? Olha, por Gisele. Gisele aqui é o meu agente da passiva. Olha, eu tenho aqui uma locução verbal. Então, por Gisele aqui é o agente da passiva. Não faça tamanha crueldade, pelo amor de Deus. Vamos lá. O meu sujeito aqui é oculto. Mas ele pratica ou recebe a ação? Pratica. Professor, e esse pelo amor de Deus aqui? Bom, é o pedido dele. Perceba que não é Deus que vai praticar essa crueldade. Então, na 4 eu também não tenho agente da passiva. Onde é que eu vou ter agente da passiva, pessoal? Só em 1, tá bom? E na oração de número 3. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. A formativa dessa frase é... Ora, como é que eu faço para me colocar na ativa? Pego o agente da passiva, tá? E coloco ele funcionando como sujeito. Então, qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Letra A. O que acontece aqui, ó? Eu tenho uma locução verbal com o verbo principal no particípio. Essa locução é desmanchada ao máximo aqui, ó. Então, pode comprovar o que acontece. O verbo principal está como? No infinitivo. Então, já mostra aqui que não é passiva analítica. E eu tenho aqui o tudo isso voltando a ser objeto direto. E qualquer cidadão
né, é que vai comprovar, então ele é sujeito agente. Tem que fazer análise sintática. Sexta questão, está acabando. Passam-se horas e horas por dia diante do computador. Assinale a alternativa em que se encontra uma possível voz ativa da frase. Olha só, pessoal, não vão ficar presos em algo muito, assim, óbvio não, viu? Porque ele diz o quê? Numa possível, tá? Se é uma possível voz ativa, quando eu for fazer a transposição de vozes, eu tenho que pensar que eu tenho que incluir um sujeito agente. Então, é só você procurar a alternativa em que o sujeito da oração seja agente. Letra A, ó. Os jovens passam horas e horas por dia diante do computador. Eu tenho aqui, ó, o verbo da oração. Quem que passa horas e horas por dia na frente do computador? Os jovens. Aqui eu tenho um caso de sujeito, agente ou paciente? Agente, por quê? Porque é os jovens que estão passando horas na frente do computador. Então, eu tenho aqui de cara a letra A funcionando como voz ativa, tá? Uma possível voz ativa aí. Por quê? Porque foi incluído um sujeito agente na oração. Sétima. Em relação à oração abaixo, julgue as alternativas verdadeiras. Julgue as alternativas em verdadeira ou falsas. Este garoto leu o livro. Então, vamos lá, ó. Este garoto leu o livro muito bem. A, na voz passiva, o sujeito seria o livro. Vamos lá, ó. Vamos descobrir aqui. Aqui eu tenho um verbo transitivo direto, né? Quem que leu o livro muito bem? O garoto. Tá aqui o meu sujeito agente, aquele que está praticando a ação de ler. Quem lê algo. O que ele leu? O livro é objeto direto. E o muito e o bem, aqui eu tenho um caso de adjunto adverbial de intensidade e adjunto adverbial de modo. Quando eu faço a transposição para a voz passiva, o que acontece? O objeto direto vira sujeito paciente. Então, o livro foi lido pelo garoto. Olha, então a primeira alternativa aí, a letra A, está correta. B, na voz ativa, o livro é objeto direto. Sim. Sim. Ô, professora, por que você disse sim, mas é falso? Tá falso, gente, porque ele esqueceu de colocar o quê, ó? Ele não pediu o núcleo do objeto direto, ele disse o objeto direto. O objeto direto é o quê? O livro, tá? Ele só destacou aí o que invalida a letra B é porque ele só destacou o núcleo do objeto, tá? Então, ela é falsa. C. Na voz passiva, o agente da passiva seria este? Não, meu amor, seria este garoto, tá? Por quê? Porque quando eu faço a transposição de vozes, tudo que funciona aqui como sujeito agente vira agente da passiva. Então, a letra C está falsa. D. Na voz passiva, o agente da passiva seria por este garoto? Sim. O que acontece? No agente da passiva eu tenho que incluir a preposição. Então, está correto. Na voz ativa, o sujeito é este garoto e o objeto direto é o livro. Certa resposta. Estão vendo aí na letra E a diferença lá para a letra B, quando ele fala do objeto? Lá na letra B está falso porque ele diz que apenas livro é o objeto. Ele destacou apenas o núcleo. Mas quando eu falo de objeto, como ele não deixou claro que queria tratar do núcleo, então é o livro. E aí está a oração transposta para vocês, ó. O livro foi muito bem lido por este garoto, tá certo? Os adjuntos adverbiais, ó, eles se mantêm aqui do mesmo jeitinho na forma transcrita. Oitava. É transmitida por animais contaminados e comentários e postagens nas redes sociais. O termo destacado tem a função sintática de, vamos lá, ó, é transmitida. Então, possivelmente eu tenho um termo oracional aqui que é o meu sujeito. O que é transmitida, né? A doença, vamos supor, tá? Então, eu tenho um sujeito paciente.
Aqui, assim, eu tenho aqui, ó, uma locução verbal com o verbo principal no particípio. Sujeito paciente, locução verbal. Então, aqui eu tenho um caso de voz passiva analítica. Qual é a função sintática disso aqui, galerinha? Agente da passiva. Então, qual seria a alternativa? Letra B, agente da passiva. Por quê? Porque ele pratica a ação na voz passiva analítica. Nona, assinale as opções em que o termo em destaque tem a função de agente da passiva. Comentei com vocês que pode confundir os termos sintáticos, mas se você sabe fazer análise sintática, se você consegue observar os critérios semânticos, você não erra. Ouvir a notícia pelo rádio. E aí, pessoal, vocês acham que tá certo aqui? Pelo rádio, não foi onde escutou a notícia? Se é onde, é lugar. Circunstância, então adjunto adverbial de lugar, já sei que não é a letra A. B, agradeço-lhe pelo livro. Esse termo aqui está praticando a ação? Não. Né? Quem agradece, agradece alguém por algo, é objeto indireto. O espaço foi alugado para festa. Aqui é a finalidade, né? Então, circunstância não encaixa aqui. Tudo foi levado pela correnteza. Tudo aqui é o meu sujeito paciente. Locução verbal com o verbo principal no particípio. Então, aqui só pode ser o quê? Agente da passiva. Mas ele disse, ó, assinale as opções. Olha, opções. Então, eu tenho mais de uma. Quando eu vejo aqui, ó, o livro foi lido pelo aluno. O que foi lido pelo aluno, né? O livro. Então, perceba que eu tenho aqui um caso de sujeito paciente. Verbo com verbo, locução verbal com o verbo principal no particípio. Então, eu tenho voz passiva analítica. Quem foi que praticou a ação de ler o livro? Os alunos. Então, agente da passiva. A letra D e a letra E possuem agente da passiva. Assinale a análise correta do termo destacado. Vamos lá, pessoal. A terra era povoada de selvagens. Era povoada aqui, ó, meu verbo, minha locução verbal, com o verbo principal onde? No particípio. O que era povoada de selvagens? A terra. Sujeito, né, paciente. E de selvagens aqui seria o quê? Não era quem estava povoando esta terra? Então, agente da passiva. Qual é a alternativa? Letra C. Professora, que interessante, é a primeira vez que eu estou vendo um agente da passiva introduzido pela preposição de. Pode? Pode. Tá? É porque é mais comum ver mesmo as preposições e as contrações por, pela, mas não impede aqui que o de apareça, tá? Continuou no critério semântico exercendo a função de agente da passiva? Sim. Continuou transmitindo a ideia de que está praticando a ação na passiva analítica? Sim. Então, não tem problema, tá bom? Vamos às nossas duas últimas questões, tá? Transponda a voz ativa para a passiva a frase: os alunos haveriam de ouvir os conselhos do mestre. Obtém-se a forma verbal. Prestem atenção que a gente está trabalhando muito com essa parte aqui na hora de fazer a transposição, a parte de forma verbal. Pessoal, porque eu tenho que ficar atento à construção da locução verbal, da conjugação dos verbos e da concordância, tá? Então, como é que ficaria, ó? Os conselhos haveriam de ser ouvidos pelos alunos. Os conselhos do mestre, perdão, ó, os conselhos do mestre haveriam de ser ouvidos, olha aí, ó, locução verbal aqui, ó, com o verbo principal como? No particípio, tá certo? A 12ª e última, prometo. Transpondo para a voz passiva a oração. O faro dos cães guiava os caçadores. Obtém-se a forma verbal. Olha aqui, gente.
forma verbal, mais uma vez. Por quê? Porque na transposição eu tenho que tomar cuidado. Como é que eu vou organizar o meu verbo? Como é que eu vou flexionar? Como é que eu vou concordar? Então, vamos lá, ó. Os caçadores, que é o objeto direto, fica como? Vira sujeito agente, ou perdão, sujeito paciente. Os caçadores eram guiados pelo faro dos cães. O sujeito agente vira agente da passiva. O teu verbo vira locução verbal com o verbo principal como? No particípio. Beleza? Então, fiquem atentos, tomem cuidado, treinem transposição de vozes, façam análise sintática completa da oração, avaliem o critério semântico, que vocês não vão errar. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desta aula. Até a próxima semana, beleza? Qualquer dúvida, qualquer colocação, passem para os professores de vocês e podem depois assistir novamente, estudar mais um pouco, aprofundar, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e saúde para toda a família.